Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica e a Associação Vive e Deixe Viver. A Associação Vive e Deixe Viver tem por missão levar educação, leitura, cultura, entretenimento para crianças hospitalizadas. Também aconchega os seus familiares e os profissionais da saúde. O nosso programa de hoje, a gente vai estar falando de espiritualidade vivendo valores na saúde. Você que está aí do outro lado, mande suas informações para a gente, mande exatamente aquilo de bom que está acontecendo dentro do seu hospital. Estamos abertos, temos um canal aberto para você. O nosso e-mail é pergunta@conexãomedica, sem os devidos acentos, .com.br. A gente aguarda as suas ideias bacanas que estão acontecendo dentro dos seus hospitais. Eu quero apresentar também para vocês um grande amigo, Ademar Bueno. Ele é sócio da Neurônio Consultoria, formado em administração de empresas pela Getúlio Vargas, mestrando em ciências da saúde pela Santa Casa de São Paulo e voluntário do Instituto Vivendo Valores. Esse instituto é um braço da organização Brahma Kumaris no Brasil, e é onde se discute, de fato, valores para a vida. A gente vai falar dos diversos valores que englobam Vivendo Valores na saúde, mas também a gente vai se localizar em um dos valores que eu acredito ser o primordial dentro dos ambientes hospitalares: a positividade. Mais do que nunca, pessoas procuram a saúde, muitas vezes pela sua doença, quando, na verdade, elas teriam que estar focadas muito mais dentro da saúde. E acho que é a positividade aí que ganha ponto. Tudo bom, Ademar? Tudo bom, Valdir? Então, agora é com você. Obrigado. O Instituto Vivendo Valores, como o Valdir comentou, é um braço do Brahma Kumaris e tem algumas áreas de atuação no que diz respeito a valores humanos. Trabalha com valores humanos nas organizações, com foco empresarial, trabalha com valores humanos na educação, tem um programa muito bacana para escolas públicas, principalmente, e desenvolveu, com o trabalho da JAG Foundation, uma fundação inglesa, também ligada ao Brahma Kumaris, um conteúdo muito interessante para a área da saúde. Então, especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, desenvolveram uma série de módulos temáticos ligados à questão dos valores humanos, e aqui no Brasil o IVV criou aquilo que nós chamamos de VAS, Valores na Assistência à Saúde. E o VAS, ele compreende 7 módulos, divididos em valores, valores humanos de um modo geral, é o módulo de abertura que a gente coloca nos hospitais e tudo mais. Depois paz. Entramos depois com positividade, que é um valor que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, discutir um pouco mais. Também a compaixão, cooperação, a autovalorização e, por último, a espiritualidade na assistência da saúde. Então, são 7 valores dentre mais de 30 que o Brahma Kumaris trabalha, e esses 7 foram aprofundados e existe um módulo para cada um deles. Por que valores? A gente trabalha com responsabilidade social, eu, há cerca de 10 anos, e quando a gente fala de responsabilidade social, social vem de sociedade. Então, responsabilidade social, sociedade é feita de pessoas. Então, a gente não pode fugir, da base que são pessoas. Quando a gente vai falar de responsabilidade social e empresarial, estamos falando de empresas, mas a base também são pessoas. E o que é que existe de essência quando se tenta falar de responsabilidade social? É a questão dos valores humanos, porque são eles que representam, praticamente tudo. Valores é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nós fazemos ou dizemos em nossa vida e no nosso trabalho. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar que são as nossas crenças, né? Aquilo que a gente traz da família, aquilo que a gente traz na formação da educação.
E muito importante também, Ademar, eu acho que em 1996, a organização Brahma Kumaris se preocupou, quer dizer, aí como um foco mundial, e hoje são 8.000 escolas pelo mundo, né? Eles desenvolveram uma pesquisa que em 96 percebeu-se o quê? Na comemoração do cinquentenário dos direitos humanos, a necessidade de falar de valores. A gente está perdendo isso o tempo todo, né? 2001 também foi um marco, né? Para nós, vivenciamos aí esse mês, há 5 anos atrás, a tragédia, né? Que acho que desumanizou bastante. Perdeu-se valores. E a organização levantou isso. Acho que o primeiro trabalho foi desenvolvido em cima de vivendo valores na educação. Na educação, exatamente. E, na verdade, se a gente conserta a educação, o resto vem a reboque, né? Perfeito, Valdir. E, principalmente, se a gente está falando de... Achei legal o que você falou. Se a gente está falando de valores humanos, poxa, onde que está a base, né, de desenvolvimento desses valores? É justamente nessa nossa infância. Justamente quando a gente... a gente não tem total recordação daquelas experiências que nós tivemos quando crianças. Eu, pelo menos, lembro de coisas a partir dos meus 4 anos. E tudo aquilo que eu vivi antes disso. Aí que está a base, né, desse caráter que a gente desenvolve. E nesse mundo corporativo, principalmente quem vive no meio da saúde, o profissional da saúde, de vez em quando, ele precisa se desumanizar. É uma discussão que a gente tem bastante. Temos médicos que participam do grupo. Poxa, existe alguns filmes que a gente mostra nesses módulos. Tem um interessante do Pat Adams, que o diretor diz que eu vou desumanizar vocês para deixar vocês melhores, para então vocês serem médicos, né? E a gente tenta pegar o contrário disso. E é tão interessante, caro telespectador, que a gente tem falado muito, né, o próprio título do nosso programa, Humanização em Saúde. Muitos profissionais da saúde não gostam dessa terminologia, humanização, mas a gente tem que tocar cada vez mais para lembrar da própria raiz dessa palavra, né? Que é ser humano. Tá? Eu gosto de mostrar a raiz latina da palavra educação, né? Que é educere, que significa tirar de dentro. Então, educar vai além de apenas oferecer conhecimento para um grupo de pessoas, seja da área da saúde, o que for. Ou seja, significa também extrair aquilo que de melhor existe dentro das pessoas. E a gente entende que valor humano é algo que já existe dentro de todos nós, tá? Por alguns motivos específicos, em alguns momentos da vida, nós temos que nos desumanizar, temos que deixar de lado determinadas crenças que nós temos, porque, poxa, precisamos concorrer com outras pessoas, temos que passar no vestibular, e isso vai cada vez mais tirando de nós aquela essência. Esse ciclo, né, isso aqui é uma palestra do presidente do Instituto Vivendo Valores, do Ken O'Donnell, é muito interessante. Ele faz o contraponto entre o conhecimento e a questão da sabedoria, né? Então, ele fala o seguinte, que educação é quando a gente tem informação, tá, com base em experiências. Quando a gente desenvolve habilidades com base em valores. Quando a gente consegue desenvolver certas práticas em cima das informações, porém, desenvolvendo princípios. E quando o conhecimento tem como base a sabedoria. Então, esses valores humanos que nós possuímos, esses valores, eles surgem dessas experiências que nós tivemos, tá? Que são a educação que nós recebemos dos pais, das mães, as pessoas com quem nós convivemos. Então, na verdade, quando a gente tenta trabalhar valores humanos, nós não estamos querendo ensinar ninguém. A ideia é um resgate. Nós partimos do princípio de que todos nós temos aqueles 7 valores bem desenvolvidos dentro de nós e outros mais, e o que falta, no caso na área da saúde, em alguns momentos, é um resgate, é a oportunidade de reexercitar esses valores, de reencontrar essa essência que cada um de nós temos e que no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente profissional e depois a gente leva para casa também, essa falta. Agora vamos dar só uma seguradinha aqui que eu acho bastante interessante
interessante isso que você colocou. A gente está falando de informação, das habilidades, das práticas que fortalecem o conhecimento. Eu vejo você é voluntário do Instituto Vivendo Valores. E você hoje também está muito preocupado dentro do seu próprio continuação do seu estudo, né? Como é que você vê hoje, como estudante, né, da saúde, a formação desses profissionais? Quer dizer, provavelmente você deve ter professores mais céticos, menos céticos, mais humanos, menos humanos. Como é que existe essa própria defesa, né, que muitas vezes eles colocam na necessidade de você se desumanizar? Olha, no meu caso é muito interessante porque eu sou administrador de empresas e assisto aulas na Santa Casa de São Paulo, no meio de médicos, psicólogos, tem ginecologistas, neurocirurgiões, e alguns, eles não entendem muito bem o que eu estou fazendo lá. Quando eu digo que eu estou fazendo um mestrado, justamente um projeto de pesquisa sobre a importância da responsabilidade social na formação do profissional da saúde, eu tenho algumas pessoas que ficam muito céticas e pensam, até dizem, poxa, o que esse cara está fazendo aqui? Mas, para minha surpresa, a maioria desses profissionais, eles acham interessante essa ideia desse projeto e se dispõem a me ajudar. E aí, então, ali eu comecei a sentir, poxa, isso tudo foi antes de... Você começou a sentir que os valores estão lá dentro. Aí eu comecei a sentir a necessidade desse resgate. Uhum. Tanto que esse mestrado ele é anterior ao trabalho voluntário no IVV. Perfeito. Então, o IVV, esse trabalho como voluntário de multiplicação, de disseminação de valores humanos na área da saúde, ele vai ao encontro desse meu objetivo, que é resgatar nesse jovem universitário, nesse formando da área da saúde, essa essência, essa oportunidade que esse envolvimento com atividades de voluntariado, com projetos sociais, agrega e acarreta na sua carreira profissional. Perfeito. Bem, valores, eles são, na verdade, uma referência interna, né? Eles têm o potencial de dar significado às nossas vidas e à maneira como nós a conduzimos. Quando a gente perde esses valores humanos de vista, o que fazemos e o que nós somos passa a não ter mais sentido. Então, essa perda de sentido é algo que, né, no meu trabalho profissional, no meio universitário, cada dia é mais nítido. Eu achei muito interessante, saiu segunda-feira na Folha de São Paulo, pegaram uma pesquisa, cruzaram vários dados do IBGE, perceberam que, na média, 53% dos universitários no Brasil não trabalham, dos formados no Brasil, não trabalham na área a qual escolheram. Então, a maioria dos universitários no Brasil não trabalham na carreira profissional na qual cursou na faculdade. Aí você para e fala, poxa, mas o que está acontecendo? Será que é apenas uma questão do mercado? Será que não está faltando um questionamento anterior desses alunos? Será que não está faltando um raciocínio, uma reflexão, Será que esses jovens também não estão decidindo a sua carreira muito cedo demais, né? Que era o próximo ponto que eu ia falar para você. Ou até a coisa da família, né? Porque muitas vezes um pai médico significa que um filho também tenha que ser médico, ou, enfim. Será que as pessoas não teriam que ter um pouco mais de oportunidade, né? Ou um esclarecimento maior, né? Isso é preocupante, né? Porque se a gente pega você tem um viés enorme de pessoas que, de repente, são formadas e estão fazendo exatamente... Assim, é uma coisa muito, muito estranha. 33% dos advogados trabalham na área do direito. Tá? Agora, por outro lado, essa relação, ou seja, de perda de sentido, na área da saúde, interessante isso, ela acaba sendo menor. Então, enfermagem é o primeiro curso, 85%, se não me engano, de quem faz enfermagem, depois vai trabalhar na área tal, os médicos também se mantêm. Então, assim, aquelas pessoas que escolheram, que optaram, que escolheram por trabalhar diretamente com atendimento a pessoas, essa perda de sentido, ela se torna menor. Porém, mas como fica no desenvolvimento dessa carreira? Uhum. Como fica essa coisa, às vezes, talvez até forçada, como você falou, né? Muitos jovens escolhem suas carreiras não porque
aquela escolha tinha a ver com uma essência própria, mas porque a família incentivou ou até forçou um pouquinho mais, e principalmente essa escolha hoje ela tem que acontecer cada vez mais cedo, tá? Hoje, para quem vai prestar um vestibular, tem que principalmente na área da saúde, é um curso difícil, tudo mais, ele tem que começar a se preparar e pensar nisso com 14, 15 anos. E 14, 15 anos a gente não tem ainda muita experiência de vida para entender, poxa, se essa escolha tem a ver com essa minha essência, com esses valores, com aquilo tudo que eu acredito. Uma outra coisa interessante, eu li a respeito de uma tese de mestrado que já fala da crise dos 25 anos, que não é mais aos 40 ou aos 30, crise dos 25 anos. O jovem universitário, ele se forma achando que, depois de formado, ele terá todos os seus problemas resolvidos. Ele vai poder sair de casa, ele vai poder casar, vai poder comprar um carro. Bem, se alguém que é universitário, que estiver nos assistindo, acredita que ao se formar já pode fazer tudo isso, os nossos pais puderam, a geração anterior pôde. É muito engraçado essa coisa do tempo e da velocidade nesse pensamento. A gente, há um tempo atrás, a média de vida beirava 60, 65, hoje fala de 75. Acho que no futuro talvez os jovens terão direito de pensar um pouco mais na sua profissão, já que existe uma expectativa maior de vida, né? Sim. Ou talvez repensar o próprio conteúdo da formação do profissional da saúde. Eu acho que... Olha, Valdir, concordo totalmente com você. Em algumas palestras no meio universitário, e eu tenho colocado isso, porque a geração atual, né, você conversa com os jovens, principalmente, eles colocam problemas e medos da geração anterior, porque eles crescem, hoje, né, a discussão em casa sempre porque hoje os pais... ambos os pais trabalham, né? Na época dos nossos pais, do meu pai pelo menos, não, a minha mãe não trabalhava, era só meu pai. Hoje o jovem ele cresce com dentro de um ambiente onde a preocupação com carreira profissional, com ganhar dinheiro, com se dar bem na vida é a maior preocupação de todas. A Folha de São Paulo publicou há 2 anos uma pesquisa com o Folhinha. A maior preocupação de crianças de 9 e 10 anos, e já era o que ia ser quando crescer. Então, hoje, crianças de 9 e 10 anos, a preocupação deles é o que eu vou ser quando crescer. Antes de se preocupar com brincar e tudo mais. Não, se preocupa com o que vai ser quando crescer. Então, já começa uma preocupação tão forte de que eles têm que dar certo na vida. E esse dar certo, poxa, o modo como isso é medido, muitas vezes foge dessa nossa essência. O que é o dar certo? É só ganhar dinheiro? Se fosse assim, um traficante, então, teria dado certo na vida. Você sabe que você está chamando a atenção uma coisa que há um tempo atrás nós já até entrevistamos aqui a doutora Maria Tereza Gutierrez, que foi diretora da pediatria da Santa Casa. E ela colocava claramente para a gente uma preocupação interessante, que a cada ano você tem 75, em média, 75 novos residentes de pediatria entrando, né, no mundo. E, por incrível que pareça, nesse período de ambientação, vamos dizer assim, então ele foi aprovado, estudou lá 6 anos, agora vai fazer uma residência, conseguiu, passou na residência. O que acontece? Num período de 3 meses, você tinha ali as pessoas desistindo, não é bem isso que eu quero, ou repensando a sua vida, quer dizer, isso também deve ser extremamente frustrante, né? Quando ele olha para dentro dele e vê que suas crenças não são bem aquelas, né? Isso é um pouco complicado, né? É complicado, e daqui a pouco eu vou mostrar um projeto interessante que tem tudo a ver com positividade, que eu tenho desenvolvido, né, isso na minha área profissional, onde a gente faz um certo resgate disso tudo, que é o chamado trote da cidadania. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Mas essa ausência, essa perda de sentido é muito grande. É muito grande. Eu converso muito com jovens, principalmente do 1º e 2º ano, né? Quando eles sempre buscam orientação, querem participar dos projetos os quais a gente desenvolve. E é muito nítido, você conversa com eles 1 mês depois deles entrarem na faculdade, nossa, que maravilha, agora eu entrei na tal faculdade. Você conversa com ele dali 1 ano e ele está assim, olha,
desanimado, triste, porque o que aconteceu? Nossa, mas é que eu achei que isso aqui era outra coisa, eu achava... Então, essa ideia de que nós entramos na universidade, vamos receber tudo pronto, eu acho que isso tem que começar a ser mudado. Logo, sabe, no ensino fundamental ou no ensino médio, tem que começar a falar o seguinte, olha, ali você vai receber um ferramental, mas os seus valores, as suas habilidades, aquilo que você tem de essência, é que vai fazer você ser feliz ou não. E esse ser feliz é que tem que ser o dar certo. O dinheiro tem que ser uma questão de consequência. É uma consequência desse... Então, essa figura a gente gosta de usar, né, nas palestras do IVV. Eu acho que ela simboliza bem o modo como a gente enxerga valores. Feita por uma criança de 6 anos, a Beatriz. Então, a gente enxerga valores, tá, como se fosse a raiz dessa flor. Aquilo que nos dá sustentação, aquilo que nos dá, aquilo que alimenta tudo aquilo que nós somos, tá? Então, aquilo que passa pela raiz, aquilo que vai subir para o caule, que vai deixar a flor viçosa, bonita e saudável, é a raiz. No nosso caso de seres humanos, nós acreditamos que a questão dos valores humanos. E quanto mais isso estiver forte, quanto mais isso estiver trabalhado e tranquilo, o resto flui mais tranquilamente. Então, é assim que a gente enxerga, né, essa evolução desse trabalho com valores. Quando a gente trabalha os nossos valores internos, os nossos valores pessoais, tá, isso acaba influenciando o que vai acontecer no nosso trabalho. Tá? E é engraçado, né? Começa a ter aquela sinergia, aquela coisa bacana e fala, poxa, aí tudo começa a dar certo também na família e depois tudo aquilo que nos circunda também fica bonito. Então, é aquela história. Quando a gente só muda o mundo quando a gente consegue mudar a nós mesmos. E se a gente não trabalha de modo forte, coeso e bacana essa coisa dos nossos valores internos, não adianta querer que o trabalho, por mais que você tenha uma boa remuneração no trabalho, vai estar faltando alguma coisa. Ou então você ganha muito no trabalho, mas você está numa crise interna e chega em casa, você não consegue brincar com seus filhos, não consegue dar atenção para a mulher. Então, será que que é uma coisa que eu tenho conversado muito também com jovens. Poxa, os pais dessa geração, hoje os casamentos duram 7 anos. Né? Na média duram 6, 7 anos. Então, é uma coisa interessante, né? Nossos pais não se casavam para separar. Eles casavam para ficar casados. Hoje é normal, é muito comum, não. Hoje as pessoas ficam, né? E também elas casam. Algumas pessoas já começam a calcular quantas vezes elas vão casar na sua vida. Pô, será que isso não é uma falta de reflexão interna? Será que aquele relacionamento está condizente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu queria? Ou será que tudo aquilo que está acontecendo na minha vida hoje condiz com aqueles valores que eu sempre tive desde pequenininho, tudo mais, e que eu tive que ir deixando de lado? Então, quando a gente começa a resolver essa questão dos valores internos, é engraçado, parece que todo o resto vai se resolvendo e tudo flui muito mais facilmente. É engraçado, né? A gente olhar exatamente para esse diagrama aí, quando você remexe internamente, a gente tem coisas boas e coisas ruins, né? Sim. E a gente vive também num mundo onde as coisas boas e as coisas ruins estão o tempo todo na nossa cara. E quando a gente está dentro de um hospital, muitas vezes o olhar que a gente tem para a fila, para o descaso, é avassalador, né? A gente olha e fala, puxa vida... Como é que a gente faz quando a gente está lidando com uma diversidade enorme? Porque às vezes falar de valor, falar de amor, falar de compaixão, as pessoas às vezes olham e falam, esse cara é surreal o que esse indivíduo está falando, né? Porque eu estou tendo que atender, é utópico, né? Eu tenho que atender esse paciente, depois o outro, está chegando o outro, mais uma emergência. Será que as pessoas conseguem parar e pensar nos valores nesse momento? Tem alguma fórmula, alguma receita nesse? Olha, eu não vou dizer que seja uma fórmula ou uma receita, né? A escola Brahma Kumaris, de onde surgiu o Instituto Vivendo Valores, trabalha muito com cursos de meditação,
tá? Meditação, ou seja, de autorresgate de valores e tudo mais. O que nós tentamos exercitar nesses módulos do VAS, e aliás são sempre módulos interativos, muitas dinâmicas de grupo, são sempre exercícios lúdicos, workshops, e também muita meditação, muita reflexão, é o seguinte: quando você está bem com você mesmo, quando você entende o seu papel naquele tempo, espaço, poxa vida, você entende que por mais adversidades que surjam, por mais problemas que você tenha que enfrentar, o seu papel tem um certo limite, tá? O seu papel é, poxa, até onde vai a minha atuação nessa situação? Eu acho que o grande barato é quando você tem consciência dos seus valores, do quanto aquilo te energiza, do quanto aquilo te valoriza, do quanto aquilo... você passa a ser um observador daquele tempo e daquele espaço, né? A ideia de que, inclusive, nós usamos o termo de observador desapegado, né? Quando você consegue sair daquela situação, se observar e falar, poxa, qual que é o meu papel ali dentro? Eu sou o ator da história, mas qual é o papel que tem que desempenhar ali? E você trabalhar com isso de modo tranquilo, sempre com base nesses seus valores. Eu tive a experiência também de ser voluntário no Vive Deixe Viver, também de contar histórias para crianças. Isso é muito nítido nessas atividades. Acho que contar isso para o Valdir é até um pleonasmo aqui, uma redundância, mas quando, sabe, você não consegue entender o que está acontecendo naquele momento. Poxa, mas como uma criança tem tanta dificuldade e tudo mais, aí você entende, poxa, o meu papel aqui é o de estar ajudando nesse momento. Tá? E aí você fica tranquilo e tudo flui. Por quê? Porque o meu valor que eu quero exercitar, ele está forte comigo. E o resto fica mais tranquilo. Muito bom. Tá? Deixa eu falar um pouquinho de positividade, Valdir, tá? Que é um dos valores... deixa eu até explicar. Tá. A gente vai, nos próximos programas, até falar sobre os outros valores, falar um pouco mais sobre o programa, que acho que vale a pena. Eu participei de alguns ensaios, de alguns exercícios aí da própria tradução do material que veio de Londres. Tem muitas pessoas legais envolvidas nessa área. Mas por que positividade? E positividade foi assim uma visão muito minha, particular, de quando eu comecei a atuar dentro de um hospital, quer dizer, um publicitário entrando dentro de um hospital, quer dizer, o que esse cara está fazendo aqui dentro, né? E o sentimento maior que a gente tinha era essa coisa do pensar negativo, né? Dos medos e dos traumas, das angústias, muito mais pela parte de quem está sofrendo, de quem está na assistência, e também do próprio profissional. Como a gente fala assim, um médico não é Deus, definitivamente ele não é, ele está ali num processo de ajudar na cura, né? Então, o que eu percebi? Eu percebi assim que as negatividades são muito fortes e elas angustiam muito as pessoas. Por um lado, também as pessoas angustiadas, elas muitas vezes não procuram correr atrás de uma autoajuda, né? A gente percebe uma necessidade enorme, que as pessoas, quem cuida tem que ser cuidado, né? Esse é o ponto. No próprio processo de formação do voluntário da Associação Vive Deixe Viver, a gente sentiu a necessidade de colocar um curso ou alguma coisa que quando eu estivesse vestindo o meu avental, porque eu estou entrando dentro de um campo, a gente forma voluntários, pessoas da sociedade civil para entrar dentro de um ambiente. Vestir o nosso avental era vestir uma atitude positiva, ou pelo menos um momento para você pensar nos valores, naqueles valores que cada voluntário nosso preza mais ou tem mais atenção. E eu acho que eu pedi para o Ademar que trouxesse o positividade, porque acho que a partir da positividade a gente também tem como tocar os nossos valores. Eu acho que é um dos valores mais fortes, é um dos valores que eu percebo assim, lógico que tem amor, compaixão, mas a positividade é aquilo, eu estou entrando, eu estou olhando o ambiente com outros olhos. Esse foi o maior sentido quando eu falei traga. Então agora a gente vai escutar um pouquinho como é que se construiu a positividade dentro desse contexto. Tá. É interessante, Valdir, eu conheço um pouco do seu trabalho, um pouco da sua história. As pessoas que se doam, as pessoas que têm algum tipo de trabalho voluntário ou que têm essa experiência na vida, com certeza elas têm esse valor da positividade muito bem desenvolvido nelas. Isso é praticamente aliás, isso que
Esse é meu projeto de mestrado na Santa Casa. E uma coisa que vale a pena colocar também é que cada um de nós, por uma questão de personalidade, de caráter, de histórico de vida, tudo mais, ou de ambiente de trabalho, em alguns momentos tem um valor ou outro mais, eu não vou dizer mais envolvido, mas mais facilmente perceptível, mais facilmente trabalhável, digamos assim, tá? A positividade é interessante. Eu também me identifico muito com a questão da positividade. Por uma série de questões da minha vida, tudo mais, de trabalhos voluntários e principalmente desse trabalho de responsabilidade social. Não dá para você trabalhar com responsabilidade social se você não tiver a positividade muito desenvolvida, ou então ser voluntário, porque a diversidade e dificuldades, a gente sabe, faz parte do caminho. E a questão é como que eu vou encarar isso. Se eu não tenho uma positividade logo no começo, eu já vou perder essa batalha. Tá? Então, essa imagem do iceberg, ela ilustra bem essa questão da positividade também. Como se o que nós vemos, né, as nossas... Então, eu olho para alguém, o que eu vejo? Eu vejo a cor da roupa, eu vejo o cargo, ele é chefe, ele é superintendente, ele é médico, ele é enfermeiro, ele é administrador, tá? Mas isso é só a ponta do iceberg. E tem a parte de baixo, aquilo que a gente não vê, que são os medos que as pessoas têm, as ideias que as pessoas têm e, principalmente, os valores das pessoas. Eu não olho para alguém e vejo, poxa, essa pessoa, ela é uma pessoa, sabe, amorosa, uma pessoa pacífica. Isso é uma coisa interna dela. Eu vejo e julgo, né? Ou seja, eu deixo que esse sentido me engane. Eu tomo como um pressuposto que aquela pessoa ela é determinada coisa pela roupa que ela está vestindo, pelo jaleco que ela está vestindo, ou se ela está com o estetoscópio pendurado no pescoço. Olha, eu vou contar um segredo aqui que é muito interessante. Eu acabei de lançar um livro que se chama A Foto da História. E guarde na memória esse iceberg, né, que está sendo colocado aí na... eu vou te contar, acho até para clarear um pouquinho mais esse pensamento. Quando eu comecei a atuar também, isso era uma coisa minha. Aqueles médicos ou aqueles profissionais da saúde, não quero focar somente o médico não, mas na grande maioria era o médico, que muitas vezes não olhavam, não diziam bom dia, não diziam boa noite. Efetivamente, eu acabava denominando aquele lá um iceberg. Mas eu tinha certeza que, no fundo, ele tinha os valores legais. O livro A Foto da História nasce exatamente da percepção de como um iceberg tem valores e se ele botar para fora, isso acontece. Numa das minhas intervenções, uma garota estava fazendo, esse livro é dedicado a Maria Carolina, numa festa de aniversário dela, eu levei minha máquina fotográfica para registrar o momento de uma garota que tinha ficado 1 ano e meio internada, 1 ano e meio sofrendo, sabendo todos os seus problemas. E junto às amiguinhas dela, né, no quarto, uma puxou o meu avental e fez assim, tio, posso fotografar? Então, olha o iceberg aqui, né? Lá atrás, há 5 anos atrás, eu olhei para ela, olhei para minha máquina e falei, vou entregar minha máquina para essa garota. Mas foi rápido. Ela virou e fez assim, você pensa que eu não sei fotografar, né? Antes de eu responder, ela falou assim, eu não sei não, mas se você me ensinar, eu aprendo. Quer dizer, basicamente o iceberg sentou, eu também me considerei nesse momento iceberg, sentei, expliquei e a coisa aconteceu. Mas o grande barato foi ver um monte de icebergs nesse processo começar a rir a partir do ensinamento que foi feito a essa garota e ela sair fotografando o hospital. Aquelas pessoas que não sorriam, uma máquina na mão de uma criança fazia todo mundo sorrir. Eu falei, olha aí, então me veio a lembrança do iceberg. Interessante. E, então, uma coisa que é legal comentar dessa figura. E, poxa, se a gente quer mudar determinada... A gente quer mudar algumas situações da nossa vida, a gente acha que mudando algumas aparências, apenas sendo promovido, trabalhando só na parte exposta do iceberg, a gente vai mudar alguma coisa. Aí a gente se esforça, faz uma série de coisas, só que, poxa, tem a base, que é onde está
primeiro, o maior volume do iceberg. Então, a brincadeira é a seguinte, eu posso colocar uma turbina lá em cima do iceberg, tentando jogar ele para um lado, gastando uma energia danada, sabe, fazendo um barulhão danado, um estardalhaço, e aí vem uma corrente marítima que a gente não vê, que a gente não ouve, e arrasta para o outro lado e vence muito facilmente a força dessa turbina. Então, no nosso dia a dia, a gente sempre está em cima dessa questão, poxa, da aparência, daquilo que vão pensar de mim. Poxa vida, será que a minha família está feliz porque eu me formei e ainda não consegui determinado cargo onde eu trabalho, tudo mais? Ou seja, eu vou fugindo daquilo que realmente me completa, daquilo que realmente é a minha essência. Então, poxa, a ideia de trabalhar nesses módulos do VAS não é trabalhar em cima do iceberg, é trabalhar na base. E para trabalhar na base, a gente tem que mergulhar. Então, a gente tem que... O único meio é através de introspecção, sabe? Você tem que questionar papéis, ideias atuais das pessoas, dos profissionais. Então, legal que você mesmo enxergou uma boa aplicação dessa analogia, tá? E um amigo, Robert Wong, um dos grandes headhunters do Brasil, ele tem um livro chamado O Sucesso Está no Equilíbrio. É uma dica bacana de leitura também. O Robert, ele, no livro dele, e o Valdir comentou isso agora há pouco, né, quando ele começou a trabalhar em hospitais, ele fala o seguinte, ele é zen budista, e o Robert fala o seguinte, nessa filosofia zen budista, não existem problemas. Não são problemas que chegam a nós, melhor dizendo. O que chegam a nós são dificuldades. E, dependendo da minha atitude e da minha visão para com essa dificuldade, é que realmente será um problema ou não. Então, ele fala que, quando chega uma dificuldade para mim, se eu tenho uma atitude ou uma visão positiva, eu tenho como transformar essa dificuldade numa oportunidade. Porém, se eu tenho uma atitude, uma visão negativa, o que vai acontecer? Aí sim eu tenho um problema. Aí sim o problema aparece, né? Então, aí sim, aquela dificuldade se tornou um problema. E geralmente o que a gente faz? Puxa vida, eu acordo, eu vou trabalhar. Ai, que droga, vou pegar um trânsito, aqui em São Paulo principalmente, né? Puxa, então, eu já começo a sofrer por antecipação. Então, a minha ida ao trabalho será um problema. O tempo que eu tiver no trabalho será um problema. Porque quando eu coloco uma atitude, uma visão negativa antes de resolver alguma coisa, quase certeza que será um problema. A questão é como que a gente transforma essa dificuldade, e dificuldade todos nós temos e chegam milhares por dia. Como que eu a transformo numa oportunidade? Não tem como a não ser através da positividade. E como exercitar isso? Tem que mergulhar na base do iceberg, tem que buscar essa essência lá dentro. E a gente tem, tá? Todos nós temos. Não é uma questão de que alguém tem mais ou tem menos. É uma questão de exercitar, é uma questão de perfil, uma questão muitas vezes de oportunidade. E essa oportunidade é que o VAS quer levar para os hospitais em todo o Brasil. Tá? Eu queria colocar aqui uma experiência prática. Eu acho que seria até legal você contar um pouquinho sobre a Neurônio Consultoria, né? Porque a Neurônio já tem, eu acho que você é um dos pioneiros, né, nessa ação, e da preocupação, inclusive, no próprio foco da formação de todos os profissionais, não só profissionais da saúde. Né? E esses movimentos do trote, que eu tenho certeza que você vai falar, que é uma consequência, e que os trotes no Brasil ainda são muito trágicos, né? A gente tem visto coisas muito legais, e acho que a gente tem que se esmerar nessas coisas legais, mas tem muita violência que tem que ser repensado, né? Bem rapidinho sobre a Neurônio. A Neurônio é uma empresa da qual eu sou um dos sócios fundadores. A Neurônio, nós traduzimos no negócio a nossa experiência, minha e dos meus sócios, na época de universitário. Na época, fazia administração, e eu comecei a questionar, poxa, será que esse curso, essas aulas, essa grade curricular, o próprio nome grade significa... Já te enquadrou, né? Não, o nome grade significa aprisionamento, tá? Então, eu comecei a questionar, poxa, eu preciso ficar preso nessa grade? Ou será que eu não posso aprender coisas bacanas e importantes para um futuro
profissional, sempre quis ter a minha empresa, como futuro empreendedor, sem ser em sala de aula. E eu tive a sorte, a oportunidade, naquela época, começar a trabalhar com voluntariado dentro da Fundação Getúlio Vargas. E interessante, já com projetos nacionais, trabalhar com rede de universitários em todo o Brasil. Essa experiência me possibilitou ir trabalhar numa grande fundação, Fundação Educar, e lá em 98 nós começamos a desenvolver um projeto com uma faculdade apenas, projeto do Trote da Cidadania. Um ano antes do calouro de medicina, o Edson, falecer na USP aqui. Que foi, acho que, o grande ponto culminante. A gente já via, já escutava, Eu, definitivamente, quando entrei na faculdade, eu fiquei uma semana desaparecido para não passar por esse processo chato. É chato mesmo, porque é involuntário, né? Inibe, nem todo mundo gosta, envergonha, né? Mas, enfim, isso pode ser pensado de uma forma saudável, isso pode até ser pensado de forma de resgatar valores, né? Pode ser educativo, né? Pode ser informativo, pode ser social, né? Tem tanta coisa legal que pode ser feito, né? Que não desmerece exatamente todo o processo de integração de calouros com veteranos. Era exatamente essa a ideia. Pelo fato, né, de, em 98, estar em Campinas, acho que principalmente aqueles que são do interior de São Paulo sabem o quanto os trotes são mais violentos nessas faculdades no interior de São Paulo. Bem, nós sabíamos que já havia tido mortes em trotes. O Edson não foi o primeiro, mas o caso do Edson, ele chama muito a atenção pelo fato de ser um aluno da USP e de medicina, que é o sonho ainda de muitos pais, avós. Poxa, meu filho fazer medicina e principalmente na USP. E aí, poxa vida, imaginem vocês, para os pais desse aluno investiram tudo na educação deles, o sonho que deve ter sido realizado quando ele entra na USP. Enterra tudo, né? E aí o aluno morre no primeiro dia de aula, morre por causa de uma brincadeira, que nem vale a pena ficar entrando em detalhes negativos aqui, mas isso aconteceu em 99, tá? Todo o trote, ele era já proibido, nenhuma faculdade admite trote, mas quem organiza são os alunos, organizam nas repúblicas, tudo mais. E aí, com a morte do Edson, esse movimento que nós começamos em Campinas, em 98, foi com uma faculdade apenas. Só uma faculdade, Engenharia de Alimentos da Unicamp. No ano seguinte, pela repercussão na mídia, 14 faculdades nos procuraram com o seguinte discurso: poxa, existe um jeito diferente de fazer? E geralmente alunos de segundo ano. Olha só. E o que chamou a atenção? Tivemos alunos de medicina da PUC, de Campinas, e da Unicamp, de medicina. Então, aquilo nos chamou muito a atenção. Pô, nós fizemos uma mobilização com apenas uma faculdade, no ano seguinte 14 vieram atrás de nós. Aí pensamos, poxa vida, acho que temos uma oportunidade aqui nas nossas mãos. Aí a ideia foi, poxa, criar materiais, cursos para capacitar aqueles veteranos que queriam mudar aquela realidade. Porque, querendo ou não, eles estavam incomodados com alguma coisa, eles eram líderes, porque estavam, de algum modo, tentando liderar uma mudança cultural. E a gente sempre tinha essa consciência, né, na Fundação Educar, que não era de fora que íamos mudar a cultura do trote. Só íamos mudar quando os alunos tivessem vontade. Começamos com uma faculdade. No ano seguinte foram 14. Nessa segundo ano o Edson faleceu. Quando foi no ano seguinte, no terceiro ano, Valdir, nós começamos a receber pedidos de todo o Brasil. E aí tivemos que fazer manuais explicando como captar recursos, como desenvolver um trote, como fazer um projeto como a ONG, porque a ideia é que esses alunos também envolvam a sociedade civil. Tá? E foi muito bacana, porque a Faculdade de Medicina da Unicamp, nós tivemos um prêmio no segundo ano, em 99, a Faculdade de Medicina foi a vencedora. Eu lembro direitinho de uma aluna de... E aí você olha pelo lado da própria positividade do projeto, né? Então, aliás, esse é o enfoque, né? Poxa vida, o trote é uma coisa negativa, uma coisa que destrói. Poxa, como transformar isso em algo positivo? Tá? Esse era um grande desafio. Muita gente falou, você acha que é possível? Falei, poxa,
É possível, se esses alunos tiverem vontade. E foi legal, porque logo no segundo ano, o pessoal de medicina da Unicamp, onde sempre, né, antigamente tinha um trote muito violento, eles fizeram um trabalho maravilhoso, ou seja, eles começaram a colocar positividade nesse primeiro dia de aula. Então, essa é a mensagem que a gente sempre gosta que fique, né, nesse trabalho do trote da cidadania. Se eu entro, o primeiro dia de aula, ele é inesquecível, né? Ninguém esquece o primeiro dia de aula. E se ele é negativo, aquilo fica guardado na minha memória e quando eu vou aplicar o trote, eu vou desenvolver uma recepção, eu vou fazer melhor. Ou seja, o melhor nesse caso é algo mais perverso. Agora, quando você consegue inverter esse processo, então, poxa vida, aquele aluno entra e pensa, então recepção é isso, é uma coisa bacana, que é organizar mutirões, levar alunos, seja qual for o curso, né, mas no caso de medicina, para fazer visitas a entidades que trabalham na área da saúde. Nunca vou esquecer, nesse segundo ano do trote, nós levamos as meninas, eram só mulheres, né, de fonoaudiologia, numa entidade que trabalhava com síndrome de Down. E as meninas, calouras, elas falaram, poxa, eu não sabia que na nossa área de atuação a gente podia trabalhar aqui. E aí chega a chefe, a diretora, que era uma fonoaudióloga. Então, aquilo já mudou a visão, a percepção daqueles alunos. Mas é essa coisa que você positivo. E você abre possibilidades para as pessoas também enxergarem o mundo de uma forma diferente, né? Eu acho fascinante esse processo. A gente continua tendo os outros trotes ainda, mas eu acho fascinante essa possibilidade de resgate no trote. E no ensino fundamental agora, a gente está voltando a ter, né? Agora o MEC está se preocupando em trazer filosofia, educação moral e cívica. Quer dizer, isso também faz parte dos próprios valores que esqueceram. Alguém esqueceu lá atrás. Quer dizer, na família... De cidadania, né? De cidadania, exatamente. A gente está falando de cidadania. Isso moral nós tivemos, né? Essa geração que veio depois de nós perdeu essa lacuna. É só a carreira profissional, ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, se dar bem. E mais uma vez nós estamos falando do quê? De humanidades. Quer dizer, esquece, por isso que a gente tem que falar de humanização. Entendeu? Né? Exato. Então, assim, os trotes de medicina, eles sempre foram, né, os mais violentos dentro do meio universitário. Também tem agronomia em algumas faculdades que são campeões de perversidade, digamos assim. Mas os de medicina sempre tiveram essa fama, né, e infelizmente até verdadeira. E esse case, né, que eu quis trazer aqui é justamente isso. Se a gente coloca uma mensagem muito forte e positiva no primeiro dia de aula de um aluno da área da saúde, não só de medicina, mas de qualquer curso, poxa, a chance de que isso perpasse, continue de modo transversal até na mente dele durante o desenvolvimento do curso é muito maior. Para você ter uma ideia, nós temos uma pesquisa há 2 anos com universitários que passaram por trote social no Brasil inteiro, porque hoje nós mobilizamos 150 faculdades no Brasil inteiro. Isso no nosso trabalho, fora aquelas que já se tornaram cultura e tudo mais. Valdir, 82% dos alunos que entram numa faculdade por meio de um trote social, ele diz, eu quero continuar sendo voluntário. Porque ele sente um resgate muito grande, exatamente de quê? Desses valores que de algum modo ficaram de lado. E aí vem aqueles depoimentos maravilhosos. Nossa, fui inserido num mundo paralelo ao meu. Nossa, descobri algo que eu não sabia que eu tinha. Na verdade, ele tinha, só que estava lá dentro, assim, que quando ele entrou no círculo vicioso de vestibular, competição, ter que passar por cima de alguém, ganhar de alguém, eliminar pessoas nesse processo, vai ficando para trás. E aí você pega esse aluno e coloca ele numa atividade que ele achava que ia ser humilhante. De repente ele se percebe útil para outras pessoas e para a sociedade. Então isso é uma bomba na frente dele. E isso valoriza ainda mais, eu acho que valoriza em todas as profissões.
mas dentro da saúde, eu acho que o valor é maior ainda, porque vem reforçar exatamente o valor do cuidar, do olhar por o outro, né? Do despertar os valores essenciais para a vida. E aí, poxa vida, alguns cases, né, bacana, né, tanto na Unicamp, que eu já comentei, e também na Santa Casa, poxa, foi muito bacana, os alunos da Santa Casa, hoje já existe uma cultura de continuidade pós-trote social, não é? Então, o Santa Maluquice é um projeto muito bacana que você conhece também, onde os alunos pegam os calouros ou os próprios colegas, os veteranos, e desenvolvem atividades na pediatria da Santa Casa. Então, assim, poxa, essa continuidade é porque justamente é fruto desses 82% que quer continuar desenvolvendo. E, desculpa, e ele não está deixando de lado a formação de médico dele, não. Tá? Uma vez numa aula eu vi um professor na Santa Casa, o diretor, ele comentar, é muito bom que os nossos alunos desenvolvam essas atividades sociais, porque quando eles fizerem atendimento, eles vão trabalhar, eles vão atender pelo SUS. Eles vão atender essas pessoas aqui dos cortiços onde eles estão atendendo. Então, na verdade, nada mais é do que o voluntariado educativo. Deixa eu até ressalvar aí o Santa Maluquice. Dentro da Santa Casa a gente tem o Santa Maluquice e tem o Projeto Colinho, que foram motivados e aconteceram através dos próprios estudantes ou os próprios residentes que perceberam. Anualmente eu participo, eles me convidam exatamente para dar uma palestra para esse novo grupo, né? Sempre está se formando um novo grupo, todo ano, e eles têm essa preocupação. Agora, por incrível que pareça, esse ano a palestra que eu achei mais fantástico ainda foi quando esses residentes vieram, né, corpo presente, para poder participar, para poder se doar, para poder aprender, mas também começaram a trazer as famílias, pai, mãe, tia, uma festa, uma coisa incrível. Quer dizer, olha o resgate da família também, dentro do próprio ambiente de trabalho que esse indivíduo vai ter. Quer dizer, venha conhecer exatamente. Essa coisa também do jovem muitas vezes não querer a família por perto, né? Eu achei de uma nobreza maravilhosa. Jovens, eu estou falando de jovens de 22, 23, 24 anos, trazendo a sua família para dentro do seu ambiente de trabalho, para uma palestra que a gente falou exatamente da arte de contar a história. E por incrível que pareça, essa palestra foi depois de uma aula de anatomia, né? Depois de ter olhado para partes, né? Assim, é interessante porque a positividade, ela contagia, não é? Poxa vida, quem quer trabalhar ou estar perto de alguém negativo? Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer isso. E aquele diagrama que nós colocamos, que quando você trabalha esse valor interno, isso se estende para o seu trabalho, depois se estende para a sua família, é exatamente isso, tá? Um aluno, ele com certeza, ele tem orgulho de mostrar para a família dele, que além dele ser médico e tudo mais, olha que coisa maravilhosa que a gente desenvolve aqui como ser humano. Aí não é apenas como médico, como residente, ou como calouro, ou como aluno. Não, como ser humano. Então, o ser humano, ele tem essa necessidade, muitas vezes, né, de mostrar esses benefícios que ele pode conseguir fazer no seu trabalho. Ou seja, como a positividade. Aí sempre tem, né, coisas bacanas que ilustram, poxa, fotos de... nossa, se fosse mostrar fotos aqui, ficaria o dia todo. Mas olha que bacana, você vê calor. Isso aqui é pessoal de medicina. E mais 21 cursos da Unicamp. Na Unicamp hoje, eles chamam de trote integrado. Então, medicina é um dos cursos. Então, pessoal de medicina com as engenharias, tudo mais. Olha, então você vê calouros, poxa, abraçando crianças carentes, tudo mais. Isso é um resgate de positividade. Né, e também, aqui o Valdir participou com a gente, isso aqui foi na Santa Casa, ano passado, os alunos, foi muito bacana, os alunos de medicina da Santa Casa ajudaram, como continuidade do trote social que eles desenvolveram, fizemos um seminário onde tivemos institutos, o próprio Simino falando sobre o Vive e Deixe Viver, sobre voluntariado, tivemos a Choca, tivemos 130 universitários num sábado, um sábado de sol, muito maravilhoso, muito sol, sabe, querendo se aprofundar, ou seja, alunos que passaram por trotes de várias faculdades, querendo se aprofundar nessa coisa de responsabilidade social, ou seja, de positividade.
E só uma notícia, né? Em 2005, ano passado, nós tivemos... as aulas na Faculdade de Medicina do ABC foram suspensas, em função de vandalismo e trote violento. Esse ano não, olha, ou seja, no meio da crise, a positividade resolveu alguma coisa. Né? Calouros Medicina adota um trote solidário. Então, desse ano também, no Grande ABC, já tem trotes sociais, tudo mais. Então, essa é a ideia que eu queria passar, mostrando esses exemplos de trote. O quanto, por meio de uma cultura já existente, porque o trote, ele existe e a ideia não é ir contra o trote, porque aí nós seríamos negativos, né? Não, a ideia é como pegar carona nessa energia que existe de realizar essa integração. Como colocar uma coisa positiva no meio disso. Muito bom. Eu queria que você explicasse, agora nos nossos momentos finais, o programa Vivendo Valores na Assistência da Saúde, ele tem esses 7 pontos e na verdade, isso aqui foi uma palhinha que você deu, que você contou para nós. Cada módulo são 6 horas. Então explica mais ou menos, para a gente amarrar exatamente como que é a mecânica ou a metodologia, porque a gente tem gente lá do outro lado que vai se interessar e com certeza a gente vai ter que mandar informação. Então não é em uma hora que a gente vai conseguir explicar todas essas informações que esse programa oferece. Dá só uma traçada assim para a gente poder fechar e depois passar também o e-mail, né, para a gente poder divulgar. Então, são 7 módulos, tá? Como eu mostrei logo no comecinho. E a ideia é a seguinte, cada módulo ter entre 4 e 6 horas. O primeiro módulo, a abertura, a gente pretende colocar o de valores, que é o que engloba a essência, né, do VAS. Cada módulo ele pode compreender ou meio período, ou o ideal seria trabalhar 6 a 7 horas. Mas nós sabemos a dificuldade, muitas vezes, de você tirar um profissional da saúde um período integral para desenvolver alguma atividade. Então, nós, em alguns casos, fazemos um tipo de adaptação e conseguimos fazer 2 módulos num dia. Tá? Esses módulos, eles consistem em uma pequena explanação de cada um dos temas e depois apenas atividades práticas, interativas. Então, não é uma coisa pesada, uma coisa chata, é muito interessante, é muito lúdico, né? E assim, quem participa desses módulos, Valdir, você também é suspeito que você ajudou a desenvolver, sabe? Você percebe que a pessoa sai com uma luz um pouco diferente na cabeça, do tipo, puxa, alguma coisa aí pegou. Alguma coisa pegou. Pode ser no caso da positividade, pode ser no caso da cooperação. O que vale a pena comentar é que são módulos onde esses profissionais, eles não vão sair... A ideia não é que transformar todos em yogis, sabe, pessoas que vão ser... sabe, que vão levitar, tudo. Não, a ideia aqui é trabalhar a questão profissional mesmo. É auxiliar esses profissionais a trabalhar melhor, ou seja, levar também para o seu círculo familiar, para o seu círculo pessoal, porque tudo isso está totalmente interligado, né? Muitas vezes a gente pensa, não, eu sou feliz no trabalho, mas não, família eu vejo depois. Não, é exatamente aquela ideia. Essa interdependência que você tem com todos os pontos, seja família, seja trabalho, seja educação, seja... Você é um ser vivo, né? Você está em movimento, né? Exatamente. E aquele que tiver interesse em receber esses módulos, eu vou deixar o meu e-mail, que é o ademar@neuronio.com.br, sem os devidos acentos. Entre em contato comigo, eu encaminho para o pessoal do Instituto Vivendo Valores e assim, alguns ficam em dúvida, poxa, mas eu tenho que aplicar os 7 módulos? Não necessariamente, tá? A ideia é que a gente tente estudar, poxa, 3, 4, 5 módulos que são mais importantes naquele momento, para aquele grupo, para aquela instituição, ou então também imaginar que isso pode funcionar como treinamento em algumas atividades de integração. Muito obrigado, Ademar. Muito obrigado pelas super explicações desse programa. Eu acho que vale a pena.
principalmente quando o assunto é humanização. Quero agradecer a você que está aí acompanhando os nossos programas. Mande informação para a gente. O programa está aberto. Ele pode trazer aquilo que você está fazendo de bom, de legal, de diferente, aquilo que está valorizando e fortalecendo os valores da sua instituição e do seu coração. pergunta@conexãomedica.com.br. Muito obrigado e até a próxima.